Fala galera, estamos aí no nosso segundo episódio da nossa segunda série Mandando Bem no Enem. Eu sou o seu professor Rafael, seu professor de Geografia, e temos mais uma super convidada. Mas antes de mais nada, se inscreve agora no nosso canal, tá? Indique esse vídeo para todos os seus amigos aí, todos os seus colegas que estão fazendo o Enem também. Vamos ajudar a divulgar esse material aí, tudo bem? Conto com a ajuda de vocês, tá? Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e teremos uma super convidada hoje. É a doutoranda Lunara Calisto e ela estará falando pra gente sobre a estrutura de redação dissertativa, tá? Então será uma super ajuda para vocês. Pegue o seu lápis, o seu papel, faça as suas anotações, tá? Indique o vídeo aí para os seus colegas também e bora lá. Lunara, vamos lá, é contigo. Olá a todos, meu nome é Lunara, sou professora de língua portuguesa, também sou mestre em estudos literários e doutoranda em estudos literários pela Universidade Federal de Uberlândia. E a pedido do professor Rafael, eu quero contribuir para vocês nesse vídeo, dando algumas dicas do texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de redação cobrado na maioria de todos os vestibulares do país, que é um texto que causa um pouco de dificuldade justamente por exigir do estudante uma leitura, uma bagagem de conhecimento. Então, espero que com esse vídeo vocês possam ter um pouco mais de esclarecimento e escrever, né? A dica maior que eu dou para ficar craque na redação é escrever, reescrever, ler. Isso com certeza vai contribuir. Então, vamos então às dicas que eu tenho para vocês? Então, vamos conhecer um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo. Aqui nós temos duas palavras, dissertativo e argumentativo. Dissertar algo é apresentar um assunto, é expor informações. Já argumentativo é quando você apresenta essas informações, mas para convencer o seu leitor a pensar da mesma forma que você, até o seu posicionamento. Então, nós temos que pensar em alguns pontos desse tipo de texto. Primeiramente, que se trata de um texto objetivo, ou seja, é um tipo de texto que ele busca informações concretas, informações verdadeiras. Não é simplesmente a sua opinião, não é baseado em achismos, não. Ele é baseado em informações concretas. Ele apresenta uma linguagem formal, ou seja, dentro das normas gramaticais e ortográficas da língua portuguesa. Então, vocês não vão escrever gírias, vocês não vão escrever abreviações, vocês vão usar uma linguagem formal. E nem sempre formal quer dizer palavras difíceis. Às vezes, muitos alunos gostam de usar umas palavras difíceis no seu texto, mas eles nem mesmo sabem o que significa. Então, na dúvida, escreva uma palavra que vocês realmente sabem o significado dela. Até para poder não confundir vocês e nem o seu leitor. E argumente, então, mesmo que você queira convencer o seu leitor a partir do assunto exposto, essas informações, elas têm que ser buscadas em fontes verdadeiras. Então, essas informações são apresentadas para defender um ponto de vista, mas um ponto de vista baseado em informações verdadeiras, verídicas, para não ficar, como eu já havia mencionado, em achismos. E antes de explicar a estrutura propriamente dita do texto dissertativo argumentativo, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Todos esses tipos de textos, quando caem em vestibular, são apresentados os textos motivadores, que são textos para dar ideia para o aluno do que ele deve escrever. Então, são apresentados reportagens, notícias, gráficos, informações para formular o tema da redação. O que acontece? Muitos alunos, eles acabam pegando cópias literais desses textos motivadores e copiando a redação. Aí, o que acontece? Se vocês lerem o manual de regras de redação no vestibular que vocês vão prestar,
Lá fala que cada trecho de cópia que você retira vai ser desconsiderado da sua redação, vai ser descontado as linhas. Então, por exemplo, o máximo de linhas da redação são 30 linhas. Você tem que escrever no mínimo 8 para o seu texto não ser automaticamente desclassificado. Então, cada linha de cópia que você pega desses textos motivadores vão ser descontadas. Então, no máximo, façam paráfrases. O que é parafrasear? Quando você pega aquela informação e escreve do seu próprio jeito, com as suas próprias palavras. Mas não peguem trechos literais desses textos. Outro ponto que eu chamo a atenção é escrever seu texto na terceira pessoa. A terceira pessoa é quando o verbo é conjugado em ele ou ela, eles ou elas. Então, ao invés de escrever, por exemplo, eu acho, ou na minha opinião, que é o uso da primeira pessoa, né, que é o eu ou minha, já entra direto no assunto. Então, por exemplo, se eu estou dizendo sobre a preservação do meio ambiente, então, se eu escrevo assim, na minha opinião, o meio ambiente deveria ser uma prioridade do governo. Retira esse na minha opinião e já escreva diretamente. O meio ambiente deveria ser uma prioridade do governo. Por que nós temos que pensar isso? Quando eu coloco o eu, ou na minha opinião no meu texto, parece que é algo que é só meu, que é só eu que penso, que é só um achismo. E esse tipo de texto, por ser objetivo, ele apresenta informações que utilizam autores, outras informações. Então, por isso que nós devemos evitar esse eu e esse na minha opinião, que muitos alunos ainda gostam de reforçar esse tipo de coisa. Então, nós não devemos usar por ser um texto objetivo. Então, já introduz a ideia que você pensa. Então, o meio ambiente deve ser preservado, deve ser uma prioridade do governo. Lembrando que isso é só uma exemplificação. Outra coisa, na redação em si, o seu nome não deve aparecer, nem a sua assinatura. Quando você está fazendo vestibular, lá tem um local específico para você assinar, mas na sua redação, você não deve assinar. Porque o que acontece? Seu texto vai ser desclassificado porque você se identificou. Então, fiquem atentos a isso. Na redação em si, seu nome não aparece. Você não deve colocar seu nome. E para um último ponto que eu chamo a atenção também é em relação aos parágrafos. Muitos alunos acreditam que parágrafo é uma coisa banal, e não é. Se você não dá parágrafo no seu texto, ele perde a estrutura de uma dissertação. A dissertação ela tem que ter o começo, o meio e o fim, ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E uma das formas de facilitar identificar essas partes são os parágrafos. Então, se você não dá parágrafo no seu texto, ele vira um amontoado só. Então, sempre dê espaço da margem. E cada parágrafo, geralmente, é um assunto novo que você está introduzindo. Então, fique atento a isso também. Cada parágrafo é um assunto apresentado. Então, a partir dessas informações, vamos ver como funciona a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, ele tem 3 partes principais, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso quer dizer que eu vou fazer só 3 parágrafos? Não. Vamos pensar o seguinte, a introdução, vocês vão fazer um parágrafo para introduzir o tema. Tem um limite de linhas? Não. Mas, geralmente, não pode ser nem muito pequeno e nem muito extenso. Então, vamos pensar de 4 a 5 linhas. Na introdução, você vai apresentar o tema. Então, depois que você leu a proposta da redação, que você leu os textos motivadores, você já sabe do que se trata o tema. Então, na introdução, você vai explicar esse tema. O que é esse tema? Imagine que você vai apresentar ele para alguém que não conheça. Então, por exemplo, se falar sobre o desmatamento do Pantanal, um exemplo. O que é o desmatamento? Como ele aconteceu lá no Pantanal? Aí, no caso, você vai ter que apresentar também a sua tese. O que é uma tese? A ideia principal e aquilo que você está defendendo. Então, depois de definir o tema, apresentar um tema e expor a sua tese, você vai pensar que esse problema, esse tema, ele tem uma causa.
Então, por exemplo, vamos supor que a nossa redação, o tema são os desmatamentos no Brasil. Então, eu vou explicar o que é na introdução, o que é o desmatamento, de que forma que ele acontece. Aí eu vou expor a minha tese. Os desmatamentos no Brasil são causados por duas causas principais. Quais são essas causas? Pode ser falta de fiscalização das empresas madeireiras, pode ser também empresas que não possuem incentivo para poder fazer a preservação ambiental. Lembrando que isso é só um exemplo. Então, na introdução, o que eu dou de dica para vocês explica o tema e apresenta um problema. E para ficar mais fácil, pense em duas causas. Quais são as duas causas do problema apresentado? Porque isso daí vai te ajudar justamente no desenvolvimento. Então, se eu pensei em duas causas que são razão desse problema, eu vou explorar essas causas. Então, no desenvolvimento, eu vou escrever em cada parágrafo uma explicação das causas apontadas na introdução. Então, vamos pensar o seguinte, se eu escrevi de 5 a 6 linhas na introdução, para ficar mais fácil, no desenvolvimento, façam 2 parágrafos. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, apresente a primeira causa que você colocou lá na introdução. Explica. Então, se eu estou falando sobre o desmatamento, qual que é a primeira causa do desmatamento? Então, eu vou explicar, vou procurar definições, vou procurar outras vozes para o meu texto, ou seja, se eu estou falando sobre algo desmatamento, que é algo relacionado ao meio ambiente, que autores que eu estudei no ensino médio falam sobre meio ambiente? Que informações que eu vi, que eu li em telejornais, em notícias, lembrando que tem que ser verdadeiras, que eu tenho conhecimento, que falam sobre isso? Que exemplificações eu posso dar de algum evento histórico que aconteceu também esse tipo de situação? Então, seu texto, para ele ficar mais rico, você tem que trazer outros autores, outros estudiosos para o seu texto. Isso daí vai reforçar e vai dar maior credibilidade. Então, sempre é bom pensar, se o tema está relacionado ao meio ambiente, eu vou trazer estudiosos do meio ambiente. Se o tema está relacionado à educação, eu vou pensar estudiosos ou autores, informações relacionadas à educação. O que muita gente peca é tentar trazer um autor que dê para servir para qualquer tipo de tema. Isso não é fácil. Então, pensa o seguinte, eu tenho que ler muito, pesquisar muito, para a hora que eu tiver meu texto, a minha redação na minha frente, eu tenho como sustentar aquilo que eu estou dizendo. Então, retomando aqui, então, se no primeiro parágrafo do desenvolvimento eu apontei uma primeira causa, no segundo parágrafo do meu desenvolvimento eu vou falar da segunda causa. Mas lembrando que essas causas têm que estar relacionadas, eu não posso simplesmente inventar uma causa ou nada a ver uma com a outra, elas têm que ter relacionadas. Por isso que eu escrevi aqui, eu estabeleço uma ordem na apresentação dos argumentos. Então, convença o seu leitor do seu ponto de vista. Então, se eu conseguir fazer isso, na introdução eu apresentei o tema. Eu falo que tem duas causas que são razão desse problema acontecer. E no meu desenvolvimento, eu desenvolvo essas causas, eu apresento os argumentos, eu vou atrás de citação, de estudiosos da área, eu estou dando sustentabilidade para o meu texto. Vai ser um texto que vai ter uma ordem e que vai ter também uma credibilidade. E isso deve ser seguido. Então, depois que você escreveu o seu desenvolvimento, que as causas estão relacionadas, para onde nós vamos agora? Nós vamos para a conclusão. E na conclusão, você tem que reafirmar os seus argumentos defendidos. Você tem que mostrar para o seu leitor que aquilo que você apresentou ao longo do texto é uma situação que deve ser solucionada, que exige uma solução, e é onde que você vai apresentar essa solução.
Mas é qualquer coisa? Não, deve ser detalhado. Então, por exemplo, se eu penso que o meio ambiente deve ser uma prioridade do governo, isso daí é uma proposta, mas não está muito vago? Então, pensem o seguinte, eu tenho que pensar numa solução para o meu problema. Então, o que deve ser feito? Que medida deve ser tomada? Então, vou pensar numa medida que pode realmente ser feita. Leis, por exemplo, pode ser criada algumas leis. E quem pode agir para que esse problema seja solucionado? Se eu pensei em lei, quem tem o poder de criar leis? E que ações deveriam ser necessárias? De que forma que essas leis poderiam funcionar? Então, tem que ser detalhado. Esse é o parágrafo de conclusão. Então, se vocês seguirem essa ordem e no final pensar que essas ações, essa solução tem que ser de acordo com os problemas apontados lá na introdução, que aí seu texto vai ter coerência, ele vai ter um fechamento seguindo uma ordem. Na introdução você apresentou, no desenvolvimento você defendeu, argumentou e na conclusão você propôs uma solução para esse problema. Então, isso basicamente é o texto dissertativo argumentativo. Então, é um tipo de texto que vai exigir muita prática de escrita. Vocês vão ter que ter leitura. Então, é muito bom esses vídeos que o professor Rafael está apresentando, que ele vai trazer uma bagagem de conhecimento muito grande. E reescrevam, leia o seu próprio texto também. Você deve ser também um leitor crítico do que você está escrevendo. Então, quando você terminou de escrever o seu texto, releia, reescreva. Isso daí vai só facilitar o seu processo de aquisição na habilidade da escrita. Então, é isso. Foi um vídeo simples, mas eu espero que possa ter ajudado vocês. E boa sorte, que tudo vai dar certo. Um abraço.